Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda da reforma íntima do dia 14 de maio. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Entrando num outro sábado na sinagoga, começou a ensinar. Lá estava um homem cuja mão direita era seca. Os escribas e os fariseus o observavam para ver se ele curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Lucas 6, 6 a 7. Meta do mês: exercitar a paz e desenvolver a indulgência e o perdão das ofensas. Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa, então conheceremos o Espírito da Verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Emmanuel, no livro Vinha de Luz. Meta do dia: alimentar o sentimento doce e fraternal da indulgência para com o próximo. Sugestão para a sua prece diária: prece pelos ateus e descrentes. Graças a Deus, bondoso Jesus, olhe, Senhor, por todos aqueles irmãos que estão equivocados diante de Ti, por aqueles que têm as suas argumentações referente à sua crença. Que cada um dos irmãos possa, Senhor, receber as benécias do céu. Olhe, Senhor, por todos nós, para que consigamos ser caridosos, benevolentes, misericordiosos para com todos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje sábado, agora de manhã, às 8 horas, nós temos a evangelização. E a evangelização, ela começa desde o bebezinho até o mais idoso. Então, nós temos as tarefas com as crianças, com os jovens, com os adultos. Temos também o tratamento espiritual e temos a sopa fraterna. Então, você é o nosso convidado especial desta manhã. A partir das 8 horas, nós iniciaremos as tarefas em nossa Casa Espírita. Só lembrando aos amigos que a Casa Espírita Amigos da Paz, ela está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. E também, meus amigos, no finalzinho da tarde, às 5h30, nós teremos as aulas da Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Vamos então para a mensagem desse dia. Nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Adversários e delinquentes. Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários, para que a nossa oração se dirija a Deus, escoimada de qualquer sentimento aviltante. Não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou, mais propriamente, aqueles que alimentam pontos de vista contrários aos nossos. E muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores às nossas, em determinados ângulos de serviço e merecimento. Não nos cabe, assim, o direito de espezinhá-los, e sim o dever de respeitá-los e cooperar com eles no trabalho do bem comum. Embora não lhes possamos abraçar o quadro integral das opiniões, há companheiros
porém que, atreitos ao comodismo sistemático, a pretexto de humildade, se ausentam de qualquer assunto em que se procura coibir a dominação do mal, esquecidos de que os nossos irmãos delinquentes são enfermos necessitados de amparo e intervenção compatíveis com os perigos que apresentem para a comunidade. Todos aqueles que exercem algum encargo de direção sabem perfeitamente que é preciso velar em defesa da obra que a vida lhes confiou. Imperioso manter-nos em harmonia com todos os que não pensam por nossos princípios. Entretanto, na posição de criaturas responsáveis, não podemos passar indiferentes diante de um irmão obsidiado, que esteja lançando veneno em depósitos de água destinada à sustentação coletiva. Necessitamos acatar os condôminos do edifício que nos serve de residência. Toda vez que não consigam ler os problemas do mundo pela cartilha de nossas ideias, todavia, não será justo desinteressar-nos da segurança geral se vemos um deles ateando fogo no prédio. Vivamos em paz, contudo, sem descurar das responsabilidades que o discernimento nos atribui. Com isso, não queremos dizer que se deve instalar a discórdia em nome da corrigenda, mas sim que é obrigação preservar a ordem nas áreas de trabalho sob nossa jurisdição, usando clareza e ponderação, caridade e prudência. Cristo, em verdade, no versículo 25 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos afirma: reconcilia-te depressa com o teu adversário. Mas no versículo 2 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, não se esqueceu de acrescentar: dá conta de tua mordomia. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 178. Meus amigos, cada vez mais essas comunicações de Emmanuel vão nos arrochando, né? Vão nos espremendo até que a gente se purifique, né? E quando a gente se depara diante de situações dessa natureza que aqui o Emmanuel nos coloca, nós somos obrigados, em defesa da maioria das pessoas, do coletivo, intervir naquela situação. Não podemos ser complacentes com aqueles que estão a destruir a vida. Então, o ponto de partida da nossa existência é o direito à vida. E aí nós temos que preservar a vida. E preservar a vida, temos várias maneiras, muitas maneiras de preservação da vida. Nos dedicando ao trabalho, valorizando a vida dos outros, trabalhando no nosso íntimo a reforma íntima, modificando os nossos hábitos, seja de alimentação, seja a inserção de bebidas, de drogas em nosso organismo, modificando várias atitudes, isso estou falando em nós, mas também temos a proteção da vida quando nós assumimos compromissos diante de uma coletividade, como um cargo
de um grupo de pessoas, de coordenação de um grupo de pessoas, um cargo político que, que seja de vereador, de prefeito, de presidente de bairro, seja de presidente do Brasil, do país, né? Melhor falando, ou governador de um estado. Então, quanto mais compromissos nós temos o dever de preservar a vida. E quando a vida coletiva está sendo colocada em xeque, nós temos que intervir para que seja preservada a vida da maioria das pessoas. O Emmanuel dá um exemplo aqui de alguém que furou a segurança de uma determinada localidade, invadiu aquele espaço e começa a contaminar a água, a caixa d'água, por exemplo, né? Que vai causar dano a uma grande quantidade de pessoas. Se a gente ver alguém fazendo isso, nós temos que intervir e temos os meios legais para a intervenção. E aí a gente vai intervir nessa questão. Alguém que está falsificando medicamentos, alguém que está falsificando alimentação, ou está utilizando de produtos de má qualidade, ingredientes contaminados, pessoas que não cumprem com a higiene do local, do ambiente, colocando em risco a produção alimentar, por exemplo, de um determinado local, que vai trazer grande prejuízo à saúde das pessoas que ali frequentam. Então, a cada situações em que nós nos encontramos, nós somos postos para a defesa da vida. Esse é o grande compromisso nosso. E um outro ponto importante que eu quero destacar é que o Emmanuel nos fala que nós temos que orar pelos nossos adversários. Então, falar a Deus, ó Pai de amor e de bondade, misericordioso, eu peço pela pessoa com quem eu não me relaciono bem, que eu tenho raiva, que eu tenho mágoa, ressentimento, ou a pessoa tem por mim. E aí a gente começar a fazer prece para começar a emanar irradiações boas em direção àquela pessoa que é o nosso alvo, né? Ou que somos o alvo dela, para que ela também receba esses fluidos de amor de Jesus. Veja que podemos, em todos os momentos, em todos os sentidos da nossa existência, fazer o bem a todos e preservar a vida de todos. Não podemos ignorar diante dessa situação. Então vamos fazer prece, pedindo a Jesus que nos instrui, que nos oriente nessa tarefa. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todas aquelas pessoas que não amamos tanto. Aquelas que ainda cultivamos no nosso coração ódio, raiva, ressentimentos, mágoas. E olhe, Senhor, também por aquelas que não gostam da gente, para que também elas possam desenvolver nos seus corações o amor. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos uma boa noite. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe.